Deixo claro para todos que presidem esse julgamento no dia de hoje que a promotoria não tem intuito algum de fantasiar o caso com versões falaciosas na tentativa de dobrar a letra da lei. Não estamos aqui para aumentar nada, e muito menos teatralizar, e sim relatarmos com veracidade o que fizeram tão covardemente os denunciantes invejosos. Vamos relatar a história. Consta nos autos que o país, por muito tempo, teve o privilégio de viver sob um regime pacífico, constitucional e democrático. Mas após algum tempo começou a enfrentar alguns problemas, onde a vida normal das pessoas foram interrompidas por uma profunda crise econômica. Assim, desencadeou-se a crise do país. Vejam vocês, a figura que apareceu como salvador da pátria foi justamente do chefe de um partido político conhecido como os camisas púrpuras, que após uma série de conflitos foi constituído presidente do país. Mas não devemos esquecer, senhores jurados, que quando esse chefe chegou ao poder, ele chegou ao poder com promessas insensatas, com falsificações engenhosas e intimidação física, causadas por patrulhas noturnas dos camisas púrpuras. Após assumir o poder, começou a desrespeito à Constituição vigente, pois eles não respeitavam a mesma e governavam a seus modos. Não respeitavam o Código Civil e Penal do país. Criavam leis de seus interesses, respeitando assim as leis vigentes da época. A ponto, senhores, de criar leis que condenavam determinados comportamentos considerados plenamente legais na época. Senhores jurados, não há dúvidas que era uma semelhança, uma cópia descarada do regime nazista, onde prevaleciam somente os interesses dos camisas púrpuras e as leis criadas por eles. Só que pertencia ao partido era digno de ver plenamente. Isso é justo num país constitucional e democrático? Uma só classe viver com gozos, com prazeres, e os outros serem totalmente coagidos por não pertencerem ao partido deles? Com suas próprias leis, muitas foram as atrocidades cometidas por eles. O país passou a viver sob um regime de terror. Dentre eles, todos estão nos autos do processo. Juízes que contrariavam os desejos do governo eram agredidos e assassinados. Era um Estado democrático, como eu já citei antes, porém todos os partidos da oposição foram desmantelados. Opositores políticos assassinados em prisões e em repressões noturnas. Chegaram ao ponto, senhores jurados, de concederem anistia geral a favor de todos os acusados e julgados que pertenciam aos camisas púrpuras, libertando todos os presos, não se esqueçam disso, mas somente os presos que pertenciam aos seus partidos e que foram julgados antes deles tomarem o poder. Quando os ex-socialistas republicanos tentaram resistir contra o novo regime, eles foram severamente punidos, perdendo o bem mais precioso protegido pela Constituição, o direito à vida. Perdiam também, sob ameaça de armas, até os seus bens. Diante de tal ditadura, um tanto desgovernada, várias pessoas denominadas de denunciantes invejosos começaram a denunciar seus inimigos pessoais, sabendo que essas infrações, mesmo consideradas inócuas, levariam essas pessoas à pena capital. E os críticos jurados. Havia coisas descabidas entre as atividades que foram objeto de denúncias, como criticar o governo. Desde onde nós não podemos criticar o governo? Se somos nós também que nos colocamos lá em cima, mas isso não nos tira a liberdade de os criticar. Nessa época, as pessoas que os criticavam eram punidas. Escutas de estações de rádios estrangeiras, eles não podiam escutar, tinham que ser somente o que eles queriam. Isso, senhores, violava o direito à liberdade.
Constava isso na Constituição, todos têm direito à liberdade. O armazenamento de saquinhos de ovos em pó, vejam vocês. Porque esses saquinhos de ovos em pó, eles eram o suprimento deles. Sem armazenassem em uma quantidade maior que autorizada, eram punidos com a morte. Desde ontem, como eu já relatei para vocês, que eles só chegaram ao poder depois da crise econômica que se passou, onde pessoas que armazenavam suprimentos poderiam ser mortas. E se desencadeasse uma guerra, não pudessem sair, não pudessem alimentar os familiares, você fecharia os seus filhos com fome, tendo dinheiro guardado, não poder suprir mais alimentos? Isso é justo? Eu pergunto isso a vocês, para que vocês reflitam bem sobre isso. Os camisas públicas não davam direito a essas pessoas a nenhuma explicação. Assim eram condenados apenas de morte. Vejam vocês a barbárie. Uma perversão gritante da justiça é o caso de um homem que hoje está aqui, o nosso réu, titulado como o denunciante invejoso, que se enamora por uma mulher casada e provocou a morte do seu cônjuge, denunciando por um delito totalmente trivial, como o fato de não informar a autoridades apenas seus documentos de identidade dentro de um prazo de 5 dias. Imaginem vocês, hoje também no país democrático, sendo penalizados à morte por perderem esses documentos e não conseguirem dar a devida reclamação do prazo de 5 dias. Vamos nos lembrar que este homem aqui hoje presente causou a morte de uma pessoa que impedia simplesmente a sua satisfação pessoal, a sua paixão ilícita. Ele utilizou os tribunais como instrumento para realizar suas intenções criminosas, somente por isso, para satisfazer um desejo seu. O próprio nome que o caso, denunciante invejoso, já diz quem ele é. Pois os mesmos tribunais satisfaziam plenamente os desejos de qualquer ordem política que os camisas públicas consideravam adequados em determinado momento. É um absurdo considerarmos que o crime dos camisas públicas seja ilegal, que é um regime legal onde as pessoas estavam de pleno acordo. Como está de pleno acordo se você não tinha poder de decisão? Como está de pleno acordo se você não poderia falar o que você sentia? Como está de pleno acordo um país onde o juiz estava ali para julgar, para fazer com que a lei fosse cumprida? Se ele não satisfazesse a vontade dos camisas públicas, até ele seria condenado à morte. Onde se está a democracia? Quando a pessoa simplesmente, por perder documentos, seja morta, por guardar alimentos, por criticar o governo, fazer ameaças, onde está a democracia aí? Isso não é um crime? Isso não é uma barbárie? Aos denunciantes invejosos, senhores jurados, deve ser imposta, sim, uma punição proporcional ao mal que causaram e suas condutas totalmente refutáveis pela Constituição. Não devemos deixar também de salientar que os denunciantes invejosos cometeram crimes tipificados na legislação penal comum que vigorava na época. Concluindo a parte inicial dos autos, passo a palavra para o promotor doutor Osvaldo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a excelentíssima promotora, doutora Juliana. E, a partir de agora, a promotoria pretende discursar e explanar aos senhores os motivos para os quais os denunciantes invejosos, os réus em questão, merecem, devem e acredito que, com plena certeza, serão condenados. O principal aqui, que vale salientar, é que nós estamos julgando e buscando a condenação de pessoas invejosas, que apenas para elucidar um pouco o sentimento de inveja, trago aos senhores jurados, o dicionário Aurélio define inveja em nossa língua vernácula como, primeiro, desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outro. Segundo,
desejo violento de possuir o bem alheio. Não precisa nem salientar o quão longe foi essa violência, através da condenação, sendo denunciados pelos denunciantes invejosos, aqueles que foram executados pelo regime dos camisas púrpuras, senhores. Segundo o renomado psicólogo, Dr. Carlos Alberto, que fez parte do estudo de caso da promotoria, o ser humano é racional. Como tal, sabe preparar seus sentimentos de inferioridade, como a inveja, dos seus atos de impulso e mediocridade. Mediocridade, senhores. Prestem bem atenção a essas palavras que designam o sentimento da inveja. Temos noção daquilo que nos cerca. Cometer atrocidades com a nossa raça, como chegando ao extremo, que é a retirada da vida, que é um direito fundamental. Estamos falando de um direito que é garantido, tanto no tratado, na Carta Promulgada dos Direitos Humanos, como em nossa própria Constituição, no Estado Democrático de Direito. Vida que é um direito fundamental, voltando, é um benefício particular, é dizer que somos monstruosos, que somos incapazes de controlar nossos sentimentos, senhores, mas vis e primitivos, que não temos noção de tudo que nos cercam, não sabemos convencer pelos nossos argumentos. Podemos concluir que está instalado a barbárie, o descontrole, o caos social, pois não sabemos o que é viver em sociedade. Muito bem, conforme explanado nos autos, é fácil perceber que os denunciantes invejosos tão somente agiam em interesse próprio, não tinham qualquer preocupação com o fator social. Como nós podemos hoje, numa justiça de transição, num Estado democrático de direito em que queremos viver, permitir que pessoas egoístas a tal ponto possam viver em sociedade e não possam responder pelos crimes cometidos. O que ilustra muito bem o que está nos autos. Pergunta ao senhor jurado: quantos dos senhores aqui já não tiveram a experiência de se relacionar com uma pessoa invejosa? Talvez por acaso, ou por uma amizade. E quando denotaram nessa pessoa o sentimento de inveja, qual foi a razão do senhor? Será que não foi de se afastar? De se distanciar? A fim de evitarem serem prejudicados? Pois bem, a condenação dos denunciantes invejosos não parte do mesmo princípio que talvez, e muito provavelmente, os senhores tiveram para si, uma condenação a fim de, no primeiro momento, pedir a reclusão e afastá-los da sociedade, inclusive assim, de que eles não possam, no futuro próximo, ou mesmo no presente, cometer outros crimes imbuídos do mesmo sentimento. Aqui no julgamento nós não falamos em vingança, senhores. O desejo da promotoria não somente é promover a justiça, punir aqueles que covardemente concorreram para o assassinato de vários. Concorreram como? Praticaram denúncia, que foi prontamente aceita pelo regime dos camisas púrpuras, para que então esses então denunciados fossem executados. A seguir, mostro-lhes, além do componente emocional do caso, que a promotoria tem amplo embasamento legal para condenar os réus, os ditos denunciantes invejosos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, senhores, promulgada em 1948 pela ONU, pretende elevar a categoria do indivíduo frente à nossa sociedade. Quando eu digo categoria, a importância do indivíduo, o valor do indivíduo junto à sociedade, um valor esse fundamentado em direitos fundamentais como o direito à vida, claramente desrespeitado durante todo o regime dos camisas púrpuras, inclusive pelos nossos réus, os denunciantes invejosos, que em qualquer momento tiveram preocupação, inclusive com o tratado de nossa nação é signatária. Não devemos nós respeitar e cumprir um tratado que nossa nação é signatária? Podemos deixar que um tratado assinado seja simplesmente descumprido? Qual a credibilidade da nação, senhores jurados, junto ao âmbito internacional? Como podemos pleitear respeito às demais nações no momento
em que não respeitamos um tratado que assinamos, citarei alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos apenas como ilustração do embasamento legal que a promotoria já aqui explana que tem. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 11º, inciso 2º. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta mais forte do que aquela, tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Senhores jurados, atentem-se e pensem comigo. Houve qualquer desse tratamento dispensado aos executados? Os casos públicos se preocuparam em revogar a Constituição que antes estava em vigor, quando tomaram o poder? Onde está o respeito ao princípio da proporcionalidade, senhores? Como pode alguém ser executado por crimes tão banais, como já foi explanado pela nossa ilustríssima promotora Juliana, que constam nos autos? Não é possível que possa se admitir isso num dado momento, principalmente na justiça de transição. Para corroborar com o que acabo de expor, gostaria de citar no artigo 5º da nossa Constituição promulgada, Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, o inciso 55º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É fato, mas é bom reforçar, não houve qualquer chance de ampla defesa aos que foram assassinados. O princípio do contraditório, senhores, naturalmente é inerente ao processo de defesa e decorrente da bilateralidade do processo. Quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se a oportunidade de resposta. Senhores, os denunciantes invejosos, os réus aqui em questão, tinham absoluta certeza que não teriam princípio de defesa qualquer ao condenados através da denúncia. Sem tais institutos, senhores, é impossível que o direito possa oferecer segurança jurídica à nossa nação. Sem segurança jurídica, como é possível que haja democracia? Como é possível que possam ser respeitados preceitos éticos, morais e de justiça, sendo que o próprio ordenamento não é respeitado? Como podemos garantir que no futuro próximo, para os senhores, para os filhos dos senhores, possamos viver num país democrático de direito, se não há respeito ao ordenamento jurídico? A justiça de transição, que vivenciamos no momento, não é apenas reconhecer os erros, não é apenas construir museus, não é apenas distribuir medalhas, mas condenar os que se aproveitaram da ditadura, do regime dos camisas púrpuras, a fim de trapacear e tripudiar sobre a democracia. Se queremos uma verdadeira democracia no momento, a história nos mostra que este é o momento. É preciso tomar decisões que nem sempre são fáceis, mas os senhores estão aqui no momento para legitimar a democracia. Espero também, naturalmente, que façam justiça à família de todos que foram assassinados, que estão desamparados no momento, que foram retirados do seu seio familiar, sem qualquer chance de defesa. Senhores, sejam firmes com o compromisso com a justiça, com o direito, que nada mais é que harmonizar a sociedade. E harmonizar a sociedade é condenar aqueles que usaram de trapaça e da tristeza o seu pior sentido para garantirem e conseguirem o seu objetivo próprio. Mas não se juntem. Peço aos senhores jurados, então, que não se juntem aos réus, aos denunciantes invejosos, não se calem, não fechem os olhos e não passem adiante uma decisão que cabe aos senhores e que vai impactar diretamente no futuro da nossa nação. Porque eles, sim,
foram pautados pela imoralidade e com desdém pela justiça. E não é isso que eu espero do Senhor. Vamos falar agora.